A ex-primeira-dama da Coreia do Sul, Kim Keon-hee, foi presa acusada de corrupção. Mas não estamos falando de um erro pequeno. Ela recebeu presentes de luxo, relações suspeitas e influência política dos bastidores. E o mais impressionante, o próprio presidente Yoon Suk-yeol também foi derrubado e preso. Um casal presidencial inteiro no centro de um escândalo histórico. E o detalhe mais perturbador, quase ninguém está destacando. Por trás desses escândalos aparece o nome de um grupo religioso poderoso, a Igreja da Unificação. Essa organização já é conhecida mundialmente por sua influência política e econômica. E segundo investigações, pessoas ligadas a esse grupo teriam dado presentes caríssimos à primeira-dama. Mas por qual motivo? O motivo seria influência e acesso ao poder e decisões políticas que podem afetar milhões de pessoas. E aqui entra uma pergunta que incomoda: quando a religião se aproxima do poder, ainda é fé ou passa a ser estratégia política? A Bíblia já alertava sobre isso, quando diz que o amor-dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E o que vemos aqui? Luxo, influência, bastidores e o poder sendo negociado. Não é sobre atacar a fé de ninguém, mas sobre expor quando a fé é usada como controle, como ferramenta de controle. Esse caso revela algo ainda mais profundo: o poder invisível, aquele que não aparece nas eleições, mas influencia quem foi eleito, no caso, os membros. Em outras palavras, líderes religiosos com acesso direto ao governo, que tomam decisões longe do público e interesses escondidos por trás de discursos espirituais. O que aconteceu na Coreia do Sul não é um caso isolado, é um alerta. Quando religião, dinheiro e política se misturam, o resultado quase sempre é o mesmo: corrupção. E o mais perigoso, as pessoas continuam confiando, sem saber o que acontece nos bastidores. A pergunta que fica é: quem realmente está no controle? Os líderes que você vê ou os interesses que você não vê? A verdade é essa: se você quer entender o que realmente está acontecendo no mundo, você precisa começar a olhar além da superfície. Agora vamos nos aprofundar um pouco sobre como funciona a Igreja da Unificação. Você já ouviu falar de uma igreja que realiza casamentos com milhares de pessoas ao mesmo tempo, que afirma que Jesus não completou a sua missão e que o verdadeiro Messias, ele veio depois? Pois é, essas aí são alguns das principais doutrinas da Igreja da Unificação. Hoje você vai conhecer a controversa Igreja da Unificação, um movimento religioso que surgiu na Coreia do Sul, mas que se espalhou pelo mundo, envolvido em política, dinheiro e muitas críticas. E já adianto, o que você vai ouvir aqui pode te surpreender. A chamada Igreja da Unificação foi fundada em 1954, em Seul, na Coreia do Sul. O seu criador foi Sun Myung-moon, um líder religioso coreano que dizia ter recebido uma missão divina ainda jovem. Mas afinal, é apenas uma religião diferente? Ou estamos diante de algo muito, mas muito controverso? Tudo começa com Sun Myung-moon. Segundo relatos, ele afirmou que aos 15 ou 16 anos teve uma visão de Jesus, pedindo que ele completasse a missão que Cristo não teria terminado. A partir daí, Moon começou a desenvolver a sua própria doutrina. Ele fundou oficialmente a igreja em 1954, que cresceu rapidamente na Coreia e depois se espalhou pelo mundo. E é aqui que começa a grande polêmica. Seus seguidores passaram a considerar um tipo de Messias moderno. Ele e sua esposa eram chamados de verdadeiros pais. A base da fé da Igreja da Unificação está em um livro chamado Princípio Divino, e não na Bíblia. E aqui está o ponto mais controverso. Segundo seus ensinamentos, Jesus não completou sua missão. Ele deveria ter formado uma família perfeita e falhou nesse propósito. Por isso, seria necessário um novo Messias para concluir essa missão. E é exatamente aí que entra o Reverendo Moon.
Além disso, a Bíblia é usada, mas reinterpretada. Há forte foco em família e casamento, e uma visão espiritual diferente do cristianismo. Do ponto de vista cristão tradicional, essas ideias são consideradas heresias por muitas igrejas. Talvez o aspecto mais conhecido dessa igreja sejam os famosos casamentos coletivos gigantes, milhares de casais sendo unidos, às vezes sem sequer se conhecerem bem. E o mais impactante, muitos desses casamentos eram arranjados pelo próprio líder. Esse evento ficou conhecido mundialmente e virou símbolo da organização. Mas a Igreja da Unificação não ficou apenas na religião. Ela se transformou em um verdadeiro império. Empresas, mídia, negócios internacionais. O mundo teve ligação com políticos influentes e causas anticomunistas. Inclusive, a organização chegou a ter influência em diferentes países. Isso levantou uma pergunta importante: onde termina a religião e começa o poder? A Igreja da Unificação sempre esteve cercada de críticas. Entre as principais acusações estão o controle sobre os fiéis, o uso de técnicas de persuasão e interpretação distorcida da Bíblia, além de envolvimento político. Alguns críticos chegaram a classificá-la como uma seita, e é o que é. Além disso, o próprio fundador foi condenado por problemas fiscais nos Estados Unidos. E mesmo após sua morte em 2012, o movimento continua ativo no mundo inteiro. A grande questão é como diferenciar uma fé legítima de uma doutrina perigosa. Até que ponto um líder pode reinterpretar a mensagem de Cristo? E será que novas revelações ainda são possíveis? Ou isso já está completo na Bíblia? Essas são perguntas que cada pessoa precisa responder. Eu sou Jailson e este é o canal Itinerante Gospel. Até o próximo vídeo. Tchau. Toma o fardo, peso do cansaço no ombro. Ei, o caminho apertado demais para seguir sozinho. Olhe para mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Encontre descanso no meio dessa confusão constante. Meu jugo é suave, meu jugo é suave. Minha carga é leve, minha carga é leve. Descanse em mim, descanse em mim. Oh, aleluia! Ei! Oh, aleluia! Glória! Glória! Aprenda, longe do orgulho, perto da paz que o mundo não traz. Siga meus passos na areia quente do deserto. Não tema, o fardo caiu, a corrente quebrou, a liberdade chegou de mansinho pela manhã. Meu jugo é suave, meu jugo é suave. Minha carga é leve, minha carga é leve. Descanse em mim, descanse em mim. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória! Glória! Sem medo, sem dor, sem peso, eu carrego você, eu sustento você, eu abraço você. Tudo novo se faz agora, tudo limpo se faz agora. Meu jugo é suave, meu jugo é suave. Minha carga é leve, minha carga é leve. Descanse em mim, descanse em mim. Leve, tão leve, livre enfim, livre enfim. Amém.